Então, nesse momento, então agora estarei passando a palavra para o pastor César, que vai nos trazer a mensagem de hoje, e que este momento possa ser um momento abençoador nas nossas vidas, que a gente possa ver e contemplar o Senhor Jesus Cristo neste púlpito. Que Deus o abençoe, pastor. Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos ler juntos o texto de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Oremos. Ó Deus, nós aguardamos, na verdade, até esse momento, a volta do nosso Senhor. Porque, pela tua misericórdia, o Senhor concedeu fé. E em meio a tantas tribulações e tantas notícias tristes, dolorosas, que no decorrer dos tempos tem oprimido o teu povo, tem feito o teu povo chorar, nós entendemos, através do teu Espírito Santo em cada coração, trazendo alento para cada um através da tua palavra, que o Senhor está preparando esta volta de Jesus. E nós acreditamos que cada dia que passa, estamos mais próximos deste encontro triunfal. E é por isso, Senhor, que nós suplicamos que o Senhor renove todo dia as nossas forças, para que nunca nenhum dos teus filhos e filhas possa esmorecer na fé. E sejam quais forem as dificuldades que tivermos de passar, dá-nos a visão, como o Senhor deu para João, de que o Senhor está no controle e que o Senhor reina absoluto. Ajuda-nos, a Deus, a sermos fiéis e a darmos um bom testemunho onde o Senhor nos colocar. E todos à nossa volta venham a saber que só há salvação em Cristo Jesus, através de cada um de nós. Nós rogamos por tua graça e pelo ensino do Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria hoje começar pensando um pouco em nós, no século XXI, mas não diferentemente dos outros séculos, que os papéis que nós ocupamos na sociedade. E cada um de nós ocupa um papel específico, num momento específico, numa situação específica, e que pode mudar, mudando essas circunstâncias. Vou exemplificar aqui, e vou pegar aí o exemplo masculino
só para facilitar a minha vida, mas você pode transformar aí num exemplo feminino, tá bom? Uma pessoa, um homem pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um marido, pode ser um amigo, pode ser um trabalhador, pode ser um subalterno, pode ser um chefe e pode ser um cristão ao mesmo tempo. Por exemplo, ele é filho quando está com seus pais do lado, conversando com seus pais. Ele não é amiguinho, ele é filho. Mas pode ser que nessa mesma sala, o filho dele esteja ali. E quando ele vai conversar com seu filho, ele também não é o amiguinho do seu filho. Ele é o pai. Ou, no caso, a mãe, né? O pai do seu filho. E ele vai tratar diferentemente. Enquanto ele está conversando com os pais, ele está se relacionando numa esfera, ocupando um papel. Mas imediatamente quando ele fala com seu filho, ele ocupa outro papel. Agora ele está tratando de pai para filho. E, para exagerar no exemplo, nessa mesma sala está um dos seus amigos. Um outro filho desse casal está ali, seu irmão. Então ele vai falar com o irmão, ele vai tratá-lo como irmão. E tem um amigo junto, que foi lá almoçar, e eles estão lá. Saindo desse momento, ele vai para trabalhar, ele é um trabalhador, e graças a Deus está empregado, e ele chega, tem que uma reunião com o seu chefe. E nesse momento, o papel que ele ocupa é de subalterno. Mas saindo da sala, ele encontra alguém em que ele é chefe, e ele então vai tratar com esse trabalhador de forma diferente, porque agora ele é o chefe. Então, todos estes papéis nós ocupamos e, diferentemente, em cada situação, nós lidamos de maneira diferente. É a mesma pessoa. É o mesmo cristão, o mesmo filho ou filha de Deus. Mas ele ocupa um papel ou ocupa outro papel, dependendo da situação em que ele está colocado. E esse comportamento é exigido de nós, a sociedade exige de nós, dependendo da função que nós estamos ocupando naquele momento. E é muito triste quando nós não entendemos isso. E nós, como pais, queremos ser amigos dos nossos filhos, amiguinho. Mas ele tem tantos amigos e só tem um pai. Ou então, quando você quer ser amiguinho do seu pai, e o seu pai diz, não, eu sou o pai. Não, não é assim. Diz aí coroa, não sei, alguma coisa. Sabe, é uma gíria meio antiga, isso aí foi o Raimo que me ensinou, um pouquinho antes da gente entrar. Eu não lembro, eu não sabia disso, mas... E aí coroa, né? Tá falando assim, então... Peraí, como coroa? Eu sou seu pai. Não é assim, entende? E quando nós não nos portamos bem na empresa, achamos que podemos falar do jeito que nós quisermos com o nosso chefe, provavelmente a gente vai ficar pouco tempo nessa empresa. Ou então, se você também não tratar de acordo o seu subalterno, provavelmente você também não conseguirá dele as respostas necessárias para que a empresa funcione. Cada um de nós ocupa um papel específico e esperado, dependendo da situação que nós estamos vivendo. E o livro do Apocalipse é um livro que, como o próprio nome já diz, e a gente de certa maneira espera, ele fala sobre as últimas coisas. E eu estava ansioso para poder começar uma exposição deste livro,
Não sei se a gente consegue este ano, com certeza a gente não consegue terminar esse livro esse ano, mas pelo menos a primeira visão, porque esse livro é dividido em 7 visões e ele é escrito de forma apocalíptica e dividido de forma apocalíptica em 7 visões. E é preciso que a gente entenda a forma como ele foi escrito para que a gente possa adquirir o máximo de informações, o máximo de conhecimento que pudermos sobre o que João está trazendo para nós, que ele recebeu do Senhor para informar a sua igreja no momento difícil e extremamente penoso para a igreja do Senhor daquela época. Para os irmãos entenderem bem, esse livro foi escrito, talvez tenha sido o único livro a ser escrito depois da queda de Jerusalém, provavelmente entre o ano 81 e 96, é a estimativa que os especialistas têm deste livro. Todos os outros foram escritos até o ano 70. João aqui está preso na ilha de Patmos, porque é um cristão, e o imperador, provavelmente ou Nero ou Domiciano, estão perseguindo a igreja para tentar agradar alguns políticos da sua época, e estão causando mal para a igreja e matando muitos irmãos e perseguindo outros e prendendo outros, como é o caso de João. O que acontece é que, por causa disso, a igreja do Senhor está amedrontada. Ser cristão é um risco de vida. Declarar-se e proclamar o evangelho abertamente pode ser seu último dia de vida. E não só seu, mas também, talvez até de sua família. Às vezes, alguns de nós poderíamos ser mais ousados e não temendo a morte. Esse tipo de coisa estava acontecendo nesta época. E João agora foi levado, afastado da igreja e desterrado numa ilha-prisão chamada Patmos, onde ele não podia mais ter comunicação com o povo que estava aqui sofrendo. E lá, João tem uma visão. O Senhor então revela para João e vai trazer esta revelação, esse apocalipse, né? Vai trazer esta informação para que ele possa escrever este livro e enviar este livro para o continente para consolar, confortar e fortalecer a igreja no momento de dor. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai se aproximar do Apocalipse, que ele não foi escrito para você ter medo. Ele foi escrito para consolar o seu coração. Há 2 livros na Bíblia que foram escritos para consolo. Salmos, e aí você sabe, né? Porque todo mundo quando está aflito vai para os Salmos. E está certo, porque os Salmos é realmente para isso. Mas pouca gente vai para Apocalipse. E é o segundo livro escrito para consolo. Então, a primeira coisa que eu quero tentar trazer para os irmãos e juntos aqui sermos agraciados pelo Senhor é com o consolo que este livro traz. A segunda coisa que é importante você saber é que este livro foi escrito num estilo de escrita chamado apocalíptico. Não foi João que inventou isso já existia antes. Existem alguns livros judaicos chamados livros apocalípticos, num estilo, né, de escrita chamada apocalíptica, que tem semelhança com este livro e com o Apocalipse aqui de João, mas também tem muitas coisas que João é completamente único.
e por isso é um pouco diferente. O que João está fazendo é aproveitando um estilo de escrita para manifestar as visões que Deus lhe deu. Então, você tem muito bem descrito aqui no versículo 1 que Deus, essa revelação é de Deus sobre Jesus, dada para o anjo, que ele vai usar o seu servo João para falar com toda a igreja. Então, toda a igreja, todos nós, temos diante de nós o que João escreveu. Você não pode inventar. Você não pode criar. Você não pode dar asas à sua imaginação e fazer uma novela. Opa, aqui estou correndo risco aqui. Não aqui, estou falando em outro lugar. Fazer uma novela sobre o Apocalipse a seu bel prazer. Porque a revelação foi dada através de João. E nós temos que nos ater àquilo que João escreveu. E entender o que ele escreveu. E ele vai usar figuras, que é o estilo apocalíptico, normalmente figuras abissais, figuras grotescas, para chamar nossa atenção. Mas todas as figuras têm um sentido próprio e único que nós precisamos estudar lá atrás, o que eles queriam dizer lá atrás. E não pegarmos essa figura e tirarmos conclusões imediatas ou conclusões modernas sobre isso. Precisamos analisar primeiro lá e depois fazer um referencial do que significaria hoje aqui. Depois dessa parêntese toda que eu tive que fazer porque nós vamos começar a estudar o livro do Apocalipse, eu queria começar hoje falando sobre esse prólogo, essa introdução do livro todo. E é muito simples, mas muito importante você entender o que se diz nesses 3 versículos. E ele está tratando aqui sobre Deus, o relacionamento de Deus e a sua igreja. E se você olhar para esse texto, você vai ver, em primeiro lugar, essa revelação, que é uma revelação de Deus. Deus está dando esta revelação para o seu povo. E a palavra Apocalipse significa literalmente descobrir. E nesse sentido, há 3 possibilidades. Tirar alguma coisa que esteja oculto, trazer à tona. A gente não está enxergando porque está escondido, então eu tiro aqui e revelo o que estava escondido. A segunda possibilidade é, você não está enxergando porque tem alguma coisa na frente que não deixa você ver, mas ela está aqui. Então, quando você tira isso, você revela. Ou ainda, que é o sentido que a maioria de nós colocou na cabeça sobre este livro, e não está de todo errado, é mostrar alguma coisa que você não está vendo porque é uma coisa futura. Então, quando ele traz para o presente e fala sobre isso, você entende e está revelado o que vai acontecer ainda. Nós não podemos pensar apenas que esse livro vai trazer coisas inéditas, como a maioria de nós espera. A maioria de nós espera que o Apocalipse sempre fale de coisas daqui a 100 anos, que vão acontecer daqui para os filhos dos nossos filhos. Mas se você parar para pensar que já faz 2000 anos que esse livro foi escrito, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos primeiros leitores já morreram. E nós estamos aqui. Talvez nós sejamos a última geração a poder estudar esse livro. Como livro, os outros vão ver ao vivo e a cores, os fatos acontecendo.
Então, o Apocalipse fala de coisas futuras, mas fala também de coisas que estavam acontecendo e que já tinham acontecido, para encadear e mostrar que Deus é o Senhor da história. Deus está trazendo esta revelação, e o texto diz claramente, coisas que em breve devem acontecer. Então, as coisas do Apocalipse começaram a acontecer nos tempos de João. E tem acontecido no decorrer da história, e talvez estejamos no final delas. E muitos colegas têm assinalado hoje em dia que por causa do Covid, por causa da pandemia, por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo, isso é um prenúncio de que nós estamos no final. E, biblicamente, eu não posso dizer que estão errados. Talvez estejamos mesmo. Se isso é verdade, esta revelação do que o Senhor Jesus traz para nós, precisamos estar bem atentos. Porque somos a última geração. Talvez nem os nossos filhos possam aproveitar disto, porque não vão. Jesus vai voltar antes deles serem adultos. A segunda coisa que é importante esse prólogo traz para a gente é falar sobre. Ele fala da revelação de Deus, que essa revelação é de Deus, e em segundo lugar, ele fala dos servos de Deus. E é interessante que o endereço desse livro não é o mundo. Não é um livro evangelizador. É um livro para os seus servos. É um livro para a igreja. É um livro escrito para que as pessoas que servem a Deus, os filhos de Deus, que receberam a revelação de que Jesus é o Senhor de suas vidas, possam viver de maneira que agrade a Deus. E é muito, para mim, muito importante que o livro seja dirigido para os servos, mas quem vai trazer de fato para esses servos é um servo. Deus poderia ter feito esta revelação e parado no anjo. Seria muito mais bombástico, imagino eu, né? Seria uma coisa assim espetacular. O anjo descendo do céu numa rasante, um serafim com suas 6 asas vindo, trocando asas à medida que vai chegando perto do chão, e ele então passa distribuindo esse livro para todo mundo. Oh, seria uma coisa maravilhosa, né? Oh, eu recebi da mão dos anjos, que coisa, oh. Mas Deus disse não. Se é para os servos, um servo vai levar esse livro. Um servo vai escrever esse livro. Um servo vai transmitir esta mensagem. Deus trabalha com os seus filhos. Ele trabalha, e o texto, na segunda porção aqui, na segunda perícope, vai trazer para a gente, que são aqueles que estão em sofrimento. Estes servos são os filhos de Deus que estão enfrentando as dificuldades, passando por problemas, e o João é um deles, que também está no mesmo barco, sofrendo as mesmas perseguições, os mesmos dilemas, as mesmas dores e o mesmo choro. É ele que vai levar esta mensagem de consolo para o coração dos seus irmãos e irmãs. E eu entendo que é de servo para servos, né? Deus estabeleceu esta relação entre nós. E eu acho que é algo que nós precisamos aprender. Porque nós ficamos imaginando que só pode consolar o nosso coração aquele que não está sofrendo. É alguém que está de fora
falando para a gente o que a gente tem que fazer. E não alguém que está dentro, percebendo e entendendo a vontade de Deus, nos conduzir, repartir conosco a orientação de Deus para a vida dele e para nós. Mas Deus está fazendo isso aqui através do Apocalipse. E isso me ensina que eu não preciso ser perfeito para ajudar alguém. Eu posso estar com dor. Eu posso estar sofrendo. Mas eu creio num Deus que consola. E por isso, levo a mensagem de consolo para quem precisa. Eu não preciso estar isento do problema. Eu posso estar no meio do problema. E mesmo assim, eu recebo de Deus a mensagem de levar consolo para aquele que está no problema junto comigo. Eu não sei o que aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha por Nabucodonosor, lembra da história lá dos amigos de Daniel? Eu não sei o que um falou para o outro na hora de ser jogado, né? Porque lá dentro, um deve ter falado, você não está queimando, o outro, você também não, deve ser alguma coisa assim, né? Eles devem estar cantando eu fico imaginando isso. Eu não sei o que eles... Quando chegar no céu, eu vou perguntar para eles o que eles estavam conversando. Mas até lá eu tenho que ficar imaginando isso. Mas dá a impressão, quando eu leio, quando eu converso com os irmãos, que é somente a gente que está lendo o livro é que podia falar para eles. Mas eles estavam lá, eles viveram isso, e eles não arredaram o pé. Não é que eles não tiveram medo, eu tenho certeza que eles tiveram medo. Mas eles criam que Deus era o dono da vida deles, por isso, fosse o que fosse, eles seriam fiéis. Esse era o desafio, e eles aceitaram o desafio e foram até o fim. Mesmo passando. Então, talvez, na hora de ser jogado, um deve ter olhado para ele e falou, agora nós vamos falar com Jesus pessoalmente. É verdade, verdade. Então, foi bom conversar com vocês, foi bom servir com vocês, irmãos. Tá bom. E foram jogados, e chegou lá e não morreram, e aí voltaram. E imagina a volta. O que é que eles conversaram? E como eles falaram com seus pais, e com seus irmãos, com seus colegas? Como é que foi isso? Porque experimentaram o sofrimento, passaram por ele, foram consolados e saíram de lá vitoriosos. João está trazendo para a gente um ensinamento muito importante. Você e eu, irmãos, Deus trouxe a sua revelação através de Jesus Cristo. E você e eu podemos consolar, confortar, incentivar nossos irmãos a permanecermos juntos, permanecermos fiéis. E a terceira coisa interessante nesse prólogo é que ele foi escrito para ser lido na igreja reunida. O versículo 3, ele traz uma coisa importantíssima que, daí nós temos que justificar aqui a sua leitura. Ok. Então aqui, que nem está aqui na tela, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas nos originais está escrito bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem. Isso porque o livro foi escrito para ser lido na igreja reunida. E ele tem marcas, o livro foi escrito com marcas de som para impactar quem está ouvindo. Não impacta tão bem quem está lendo.
porque você acostuma a ler e não percebe isso. Mas quem está ouvindo, de vez em quando, de hora em hora, né? De momento em momento, aparece uma marca do livro. Por exemplo, na primeira visão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Discursa mais um pouco, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem está ouvindo a leitura deste livro, ele vai gravar isto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E pode ser que ele não tenha guardado nada mais, mas porque ele ouviu repetidamente, por diversas vezes, pelo menos 7 vezes, ele ouve isso. Quando ele sai daqui, ele sai com essa mensagem gravada lá no seu subconsciente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando passa de uma visão para outra, tem outra marca e assim por diante, porque foi escrito para ser lido num culto público. Os recursos utilizados aqui neste livro eram recursos da época. Eles não tinham data show. Imagina só o Apocalipse num data show, né? João descrevendo o Apocalipse no data show. Eu queria ser dessa igreja aí. Hoje a gente tem maior dificuldade para achar uma figura para exemplificar. Imagina ele naquele... Seria maravilhoso. Ele não tinha o recurso da internet, que você pode gravar a mensagem e isso você assistir quando você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser. Ele não tinha. Então eles usaram o recurso que eles tinham. E o recurso é o recurso da repetição. E o que diz isso? O versículo 3 diz que uma das 7 bem-aventuranças que esse livro traz é esta: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Bem-aventurado é aquele que está ensinando a palavra de Deus, está comunicando a palavra de Deus, trazendo o que Deus disse através de João para a igreja. E também é bem-aventurado aquele que está ouvindo. Mas não é só para ouvir. O texto diz: e guarda. É guardar no coração o que Deus diz. A bem-aventurança daquele que ouve e daquele que lê é quando ele entende o que está sendo dito e guarda isso. E mesmo passando por dificuldade, por problema, ele tem a palavra de Deus guardada no seu coração e vai agir de acordo com ela. Ele vai proceder de acordo com aquilo que ele acredita, que agora ele conhece porque foi revelado o que vai acontecer. E ele crendo que Deus honra a sua palavra e tudo aquilo que ele disse vai acontecer, e pode ser hoje, pode ser amanhã, quem sabe depois de amanhã, mas vai acontecer. Ele se guarda e permanece fiel. E o desafio do Apocalipse para nós no século 21 é exatamente o mesmo. Que nós aprendamos e guardemos a palavra de Deus em nosso coração. Assim sendo, como cristãos que somos, porque esse livro foi escrito para nós, no momento delicado que nós atravessamos, como desta pandemia, no momento onde o nosso coração recebe tantas informações, e a maioria delas tristes informações, que de alguma maneira faz o nosso coração desmoronar, e tudo que chega para nós são informações, e quando alguém vem trazer uma novidade, melhor dizendo, quando alguém vem trazer uma novidade, a gente já fica com o nosso coração apertado, porque já ouvimos tantas informações ruins, tantas informações tristes, que nós ficamos já esperando sempre uma notícia triste, uma notícia ruim.
o livro do Apocalipse propõe esperança. E é isso que eu queria, de alguma maneira, que Deus nos usasse para que nós aprendêssemos a sua palavra, guardássemos sua palavra e espalhássemos sua palavra nesses dias, trazendo esperança. Por isso eu quero convidar você para juntos caminharmos nesta exposição do livro do Apocalipse. Talvez só a primeira visão. Mas o que ele diz é que Jesus é o Senhor da igreja. Ele orienta os seus servos como enfrentar os tempos difíceis com confiança. Confiança e plenitude, trazendo verdadeira felicidade, que é o sentido de bem-aventurança. Mesmo no meio da dor, nós podemos verdadeiramente sermos felizes. Agora, nós precisamos perceber qual é o nosso papel. Como é que você vai se comportar? Que papel você vai assumir? O de ouvir? O de ensinar? O de espalhar essa notícia? Como é que você vai se comportar diante da dor? Diante do problema? Você tem que assumir o papel de um filho de Deus que tem uma mensagem para trazer. E essa mensagem é esperança. Que Deus possa nos ajudar. Eu queria, de fato, que você não faltasse e aprendêssemos aqui a estarmos juntos, né, para ouvirmos esse texto do Apocalipse. E daí depois espalharmos. Claro, se Jesus não voltar hoje. Vamos orar? Deus, se o Senhor não voltar hoje, dá-nos a bênção de sermos fiéis na transmissão da Tua palavra, para que todo mundo que está carente, está precisando, está sofrendo e está pensando em morte, em suicídio, possa ser demovido desse sentimento, desta dor, por causa do Senhor Jesus na sua vida. Que o resplandecer da Tua graça possa ser mais forte, mais real do que a dor que essa enfermidade pode causar em alguém. Que o Senhor possa livrar qualquer um dos Teus filhos ou filhas deste laço de morte. Mas, ó Deus, nós pedimos que ao mesmo tempo, pelo testemunho do Teu povo, possa haver salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Que por ver a esperança no coração e na vida do Teu povo, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, as outras pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador e não têm, portanto, essa mesma esperança, possam se render e possam desejar de todo o coração, pela iluminação do Teu Espírito Santo, Jesus como seu Salvador pessoal. Assim como o Senhor nos concedeu esta bênção. Que a Tua igreja possa aprender a pregar salvação, mesmo na dificuldade. E que isso se espalhe e contagie todo o Teu povo no mundo inteiro, para que, diante desta pandemia, a Tua igreja saia fortalecida, se o Senhor não voltar hoje.
abençoa o teu povo e derrama graça sobre cada um dos teus filhos. Que o papel que o Senhor nos der para executar, façamos isso com confiança. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê graça, irmãos.